Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do momento em que você vai assistir essa live, esse momento autêntico. E hoje eu vou falar do terceiro ponto do desafio para você que quer viver a autenticidade. E por que às vezes é tão difícil, às vezes é complexo, às vezes pede mais da sua disposição, da sua dedicação com quem você é, da sua observação do como você faz. E um cuidado e uma lealdade também a essa singularidade, a isso que só você conhece e muitas vezes as pessoas de fora reconhecem, falam que existe, mas tem uma pontinha, um lado seu que super acredita que isso é de fato um caminho e que você faz realmente essa entrega, mas um outro lado impede que você dê espaço para isso se apresentar por mais vezes. E é muito interessante falar desse lugar, porque existe sempre um ponto de partida do porquê que nós focamos muito em determinados passos, caminho e esquecemos do jeito próprio de se fazer o caminho que você escolheu. Esse é o terceiro ponto que acontece quando a sua autenticidade não está à disposição para o mundo. Quando a sua autenticidade você não está usufruindo dessa sua força. E por isso eu trago aqui com você essa oportunidade. Meu cachorro está ali chorando, tô querendo entender o que é. E nesse lugar eu vou falar hoje, eu falei anteontem sobre as verdades, os pressupostos que são construídos ao longo da vida. Esse lugar que é de fato algo desafiador de mudar. Por quê? São aquelas verdades que eu vou construindo porque eu me considero uma pessoa correta no que eu penso, eu estou certo e o outro está errado. Quando eu vou percebendo e vou construindo essa lógica, o que vai acontecendo comigo? O que vai acontecendo é que eu vou virando aquelas pessoas que querem convencer que para o outro, que eu tenho razão. Aquelas pessoas mais dogmáticas, sabe? Aquelas pessoas que usam do convencimento. E o que acontece com isso? Isso é um ponto que muitas vezes nós ouvimos verdades ao longo da vida e vamos construindo isso como parte do seu ser. Então, todo lugar do dogma, todo processo que é das verdades, dos pressupostos que você vai construindo, isso vai se tornando um hábito depois. E aí vem o segundo ponto que eu falei ontem, que é do senso comum, né? Onde você passa a perceber que já vi esse filme antes, já sei que é assim que vai acontecer, já sei que é nisso que vai dar. E aí eu vou construindo indicadores, que é o que eu vou falar hoje para vocês, que são os indicadores e medidas do como é que acontece esse processo do desafio de viver a autenticidade. E o ponto que eu trago hoje é sobre medidas e comparações. É muito interessante trazer esse lugar da medida e da comparação, porque o autor da comunicação não violenta, ele fala que quando você escolhe comparar, nesse momento você escolhe ser infeliz. Por quê? E aí ele dá um exercício muito prático. Ele pede para, 2, 3 pessoas fazerem uma medida do quanto veste, né? Pegar uma fita métrica e você medir as pessoas, o busto, o quadril, e depois olhar com afinco com essa comparação para compreender o que é e o que não é. E ele diz assim que ele fez essa experiência com esse grupo e que com o tempo esse grupo eles foram entristecendo, né? Porque você gera um hábito de comparar e de medir. Esse é um dos grandes desafios da autenticidade e de empreender algo que é extremamente singular, único e seu. Por quê? Porque a comparação e a medida, ela passa a não existir. Esse é o primeiro ponto. Então, você passa a não ter o que comparar. Porque como é algo que você está trazendo para o mundo como único, isso não tem uma métrica. Se eu fizer aquilo vai dar certo. Não tem. E não tem lugar para você comparar, porque a comparação ela vai partir de um conceito muito do que você vai construir internamente, do que você acredita.
e dos seus princípios e valores, da estratégia que você vai testar, daquilo que você vai experimentar. Não dá para comparar com aquilo que já existe. A questão é que quando a gente vai para esse raciocínio da comparação e da medida, existe uma pergunta que acontece muito, que é a seguinte: qual é a evidência desse fato? Então, essa é uma pergunta que acontece quando eu quero fazer algo novo e eu não sei o que vai dar. Mas o meu processo, o meu costume, por quê? Porque a medida e a comparação, ela vem do nosso sistema família, sistema escola. E quando a gente chega no sistema trabalho, que nós vamos expressar essa autenticidade para o mundo de uma forma muito singular, que não existe, e nós não temos parâmetros que isso vai dar certo, começam essas perguntas. Peraí, mas será que é verdade o que eu tô pensando? Eu tô muito viajando na maionese. Será que eu sou realmente criativa e tô dando origem a algo novo? Ou eu tô completamente fora do mercado e equivocada com a minha ideia? Então, por quê? Porque as evidências que foram construídas daquele parâmetro de negócio, ele não existiu ainda, porque você está trazendo algo singular. Então, não é medido e não é comparado. E tudo aquilo que não é medido e que não é comparado, você fica com medão. Ele começa a ficar desafiador. E eu quero trazer uma coisa profunda, assim, hoje. Esse negócio da profundidade sobre o que é medido e comparado que pode me fortalecer. Porque se o autor Rosenberg, ele fala que se você quer comparar é porque você escolhe ser infeliz. Então, pensando nesse potencial, porque o nosso cérebro vai te levar de qualquer forma. Se você está trazendo algo novo para o mundo, ele vai te levar para a medida e para a comparação. Isso é imediato. Então, como usar disso para um lugar positivo? Qual é a estratégia? E aí, qual é a sacada que eu tive hoje? Não é assim, eu vou falar e aí depois vocês checam comigo se isso fez sentido, tá? O que é medido e comparado positivamente? Quando eu olho para o meu sistema de família e reconheço as habilidades que estão lá. Dos avós, dos tios, dos pais, dos bisavós. E quando eu extrair todas essas habilidades, eu vou trazer uma comparação de fortalecimento, que eu acho que nem é essa a palavra comparação. Mas eu vou estar junto deles, percebendo que essa força também me habita. E eu vou trazer uma coisa bem interessante, porque é muito sutil isso, é muito simples, mas é profundo também. Pede um exercício, uma prática, e você vê se funciona para você. Se não funcionar, descarta. O lugar é olhar para a família e extrair a potência que tem em relação àquilo que eu tenho como ideia. Por que isso está presente? Por que eu trabalho o empreendedorismo autêntico? Quando eu olho para minha família, do meu pai e da minha mãe, gente, eles são muito divergentes, assim, cada um faz uma coisa diferente. E cada lado faz uma coisa muito apropriada do processo de como cada um se deu na vida, sabe? Eles são muito fiéis a esse lugar. E eu acho isso muito legal. E aí, eu passei a perceber que a autenticidade, ela tem esse lugar da força da família, esse lugar da sua individualidade e esse lugar da sua biografia. Então, olhando para a comparação e a medida que vai fortalecer para vencer esse desafio de expressar a autenticidade para o mundo, pode ser o gatilho de olhar para a família como força. Então, quando eu passo a reconhecer que na minha família tem uma medida, na minha família tem uma comparação, dá para comparar, e aí eu vou comparar em que sentido? Eu não vou fazer igual, entende? Eu não vou fazer a mesma coisa. Eu não vou fazer... eu não sou fiel ao que cada um levou, mas eu estou sendo leal comigo de saber. Por exemplo, eu percebi que a relação com o dinheiro dentro da família da minha mãe sempre é um desperdício. Então ninguém cuida do dinheiro com uma forma apropriada, assim, cuidadosa, amorosa, né? Então existe um desperdício. E do meu pai existe um processo muito interessante
que é caridade. Quando eu reconheço que essas duas forças, né, desse lugar do desperdício e da caridade está presente, eu olho para a minha relação com o dinheiro. Então eu faço uma comparação que nesse momento eu posso ser leal à forma como eu vou lidar com o que eu estou trazendo para o mundo. E aí a minha relação com o dinheiro é claro. Por quê? Porque se eu estou trabalhando, eu vou produzir dinheiro. E como é que eu vou vou me relacionar com esse dinheiro que eu vou construir? Que eu criei formas de ganhar dinheiro. Então, eu não sei se ficou claro, mas esse é o ponto da medida e da comparação. Vou falar um pouco do desafio e talvez fique claro esse lugar de trazer a força de família. Então, trazer algo novo é algo que traz imediatamente onde foi medido que isso deu certo. Eu me lembro que eu tinha uma sócia, tive um projeto e que eu criava muitas coisas, muitas formas de fazer no trabalho. As ferramentas, eu sou muito criativa nesse lugar. E aí ela falava comigo assim, onde você achou isso? Quem escreveu isso? Onde é que tá fundamentado o que você tá trazendo? E, velho, eu não sabia de onde estava fundamentado, entendeu? Eu não tinha de onde tirar a fundamentação. Assim, tava fundamentado da vida, né? Porque eu li, sei lá, 300 mil livros, fiz milhares de cursos e criei a partir da minha experiência de vida. Mas onde é que tá escrito? Cara, assim, era muito interessante, porque esse é o dogma, essa é a verdade, esse é o pressuposto de quando você vai trazer algo novo. Já foi testado? Você sabe se deu certo? Vai que não dá. Tem uma coisa que diz assim, qual é o racional por trás disso? Qual é a verdade por trás disso? Isso quer dizer testar o seu conhecimento, testar aquilo que você já experimentou. E é uma métrica diferente. E essa métrica, quando nós vamos no Empreender Autêntico, eu trabalho a métrica voltado à métrica da força de família e da força biográfica que te acompanha. A minha métrica não está naquilo que o mercado já tem. A métrica que eu apoio os meus clientes não é essa a métrica. A métrica que apoia eles a empreender de forma autêntica está na sua história de vida e na sua força familiar. Por quê? Porque aí você vai tirar informações do interno e é aquilo que você nunca mais vai esquecer. Não é um dado, sabe? Não é um cientista que provou que isso foi testado e confirmado. É você que vive, é você que viu a história, a força de família e por ela você honra e você continua fazendo o que você veio para fazer, que é a sua história. É por ela que você faz e é por você que você continua. Então você não traz esse lugar de métrica e comparação a partir de um mercado, a partir de um concorrente, a partir daquilo que já existe. Por quê? Porque é autêntico, amado, é único. Ninguém nunca criou, é você que está criando. E trabalhar com essa informação do interno é saber que é dele que vai vir a sua forma de fazer a gestão, a estratégia que você se relaciona com o seu cliente. Tudo é você que vai criar. É você que vai dar origem e é você que vai experimentar e testar e jogar fora, porque é possível. Bom, é assim que eu vivo hoje, né? É dessa maneira que eu escolhi viver, de forma bem autêntica, de construir o meu negócio e fazer gestão dele. E inovar todas as vezes que eu percebo que é possível. Descartar aquilo que não faço, que não tem possibilidade. Então, existe um caminho do empreender autêntico que é muito desse lugar, de construir a visão do negócio, a estratégia, baseado nos princípios e valores que permeiam o empreendedor. E quando você faz esse alinhamento estratégico, você vai construindo processos de execução do trabalho, processos de relacionamento com seu cliente, processos para relacionamento com parceiros, porque isso tem uma linha condutora e essa linha vem de dentro do empreendedor, essa linha não vem de fora. A métrica e a comparação que você vai construir é algo que faz parte do seu ser. E o que está fora, você pode se inspirar, você pode observar, mas não é o caminho que você vai percorrer, porque o caminho é seu, é você que está trazendo o seu negócio, e ele é muito único. E o que você fala, eu não falo. Então, honre isso, sabe? Honre esse lugar de compreender, porque a métrica, né? Esse lugar da medida e da comparação, ela é da mente, né? Ela é da mente. Como é que eu comparo o meu impulso com o impulso, sei lá, vou pegar alguém aqui, né? Lorena. Não tem como. Cara, Lorena,
uma história de vida maravilhosa, com uma força, Ló, vou pegar você, tá? Não sei se você tá aí ainda. Que é extremamente bem-humorada, que tem a arte transpirando na veia, a poesia, a representação corporal, o humor, porque tem ancestralidade nordestina, é da terra, do humor, da alegria. É claro que se eu vou fazer o Empreender Autêntico de um jeito e a Lorena resolver fazer o Empreender Autêntico, ela vai fazer de outra forma. Ela vai fazer do jeito dela. Não dá pra ter medida e comparação, entende? A medida e comparação vem de dentro. E é essa sementinha que eu quero plantar em vocês hoje e que espero que vocês dêem muito valor. A relação da medida e da comparação positiva pode vir do sistema de família. E esse lugar é lindo. Gente, tem 2 dias que me veio esse insight de começar a contemplar o meu sistema de família. Tios, avós e pais. Qual foram as sacadas? O que eu percebi? Eu já observei aonde está o meu encantamento com a espiritualidade, prática da vida. Eu já descobri como é que está o meu espelho da relação com o dinheiro. Eu já descobri da onde vem a minha criatividade. E eu já descobri os meus desafios relacionados a cada ponto desse. Então, a medida tá aí dentro. É só parar, dar um stop, pelo menos uns 2, 3, 5 minutos por dia. E receber. Receber da vida, receber da sua inteligência. E aí tem uma frase que eu quero deixar, que é o seguinte: não é para se confiar sempre na mente, mesmo parecendo forte. A alma, sim, é um terreno sólido. E esse é o lugar do qual eu escolhi caminhar. Conectar com a alma do negócio. Trazer a consciência aos empreendedores o que essa alma grita. E direcionar o passo que cada um sabe construir, instigar a construção e entregar esse lugar de uma forma autêntica, sustentável e abundante. Eu vou ficando por aqui nessa manhã de hoje e eu agradeço muito pela presença de cada uma de vocês. Amanhã eu venho com o último ponto dos desafios para viver a autenticidade. Um beijo e até amanhã, às 8 da manhã. Tchau, tchau.